Bonjour, meu povo! Essa é a segunda parte do nosso primeiro episódio sobre trajetórias. Caso tenha perdido a primeira parte, o link está na nossa descrição. Entre e fique à vontade. E vamos lá, vamos falar agora de um assunto que é tranquilo, o medo. Existiu medo em algum desses caminhos, você acha, que você percorreu aí para chegar até aqui? Claro, eu acho que o medo, ele tá presente nas nossas vidas quase que diariamente. É que a gente não percebe, a gente não fala muito sobre isso. A gente só vai. É meio que automático, a gente vai no automático, mas se você parar para pensar, você sente medo. Então, na época teve o medo de desistir da medicina, o medo de peitar as minhas escolhas com a estética, peitar as minhas escolhas em todos os caminhos. Quando eu saí da clínica de cirurgia plástica, eu não tive apoio, assim, da minha família, do meu namorado na época. Era um trabalho seguro. E eu tinha me tornado mãe. A minha filha tinha 1 ano. E eu buscava mais liberdade. Tadinha dela, alguém conta do empreendedorismo. Mas eu acreditava, né, que eu fosse realmente ter essa liberdade de horários, Então, naquele momento, Foi a melhor escolha. Foi uma escolha, mas peitar isso me deu muito medo. Mas teve algum especificamente. Que você fala assim, eu acho que medo. Foi na época da depressão. De novo, eu volto um pouquinho na depressão e na síndrome do pânico, porque foi algo muito forte, mas que me abriu a cabeça para que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. Então, eu era muito retraída, CDF, estudiosa, e eu vivia... Aquela menininha, né? Assim, mimadinha, né? Essa era chatinha. Maria. E aí, a minha doença veio dolorido, foi muito dolorido, você sabe. Foi dolorido para toda a nossa família. Só que me abriu para muitas coisas. Te libertou, eu acho. Me libertou de muito. Me libertou. Da sua própria consciência, para que eu me tornasse, né, uma mulher firme, certa das minhas ideias. Escolhas. Das minhas escolhas, que eu não deixasse que escolhessem mais por mim. Eu queria ter voz ativa, mas eu não sabia como externar muito isso. E aí eu ficava retraída, e foi aonde veio todo o processo da depressão. Então, o medo, ele é importante, porque eu acho que ele te segura um pouco do tipo, será que eu faço? Será que eu não faço? Mas ele te rouba também. Pensar que o medo, ele tem que existir, para não te deixar cair no buraco. Sim. Mas ele não pode paralisar a ponto de não deixar você andar. Porque me roubou. O medo ali me roubou, me paralisou, né? E hoje eu tenho essa consciência de que eu nunca mais quero passar por aquilo. A depressão me ensinou que eu não quero estar mais ao lado dela. Sim. E isso já é motivo suficiente para continuar nos meus propósitos, para continuar no que eu quero para minha vida. Ser você a sua prioridade, né? Que eu acho que tem que... Isso. Que ficou claro para você, né? De uma forma sem cobrança, sem tanta cobrança, Sem tanta cobrança, perfeccionismo, né? A gente não vai estar perfeito o tempo todo, pode errar, somos seres humanos. E é engraçado que muitas vezes a gente acha que isso vem do externo, que isso vem de fora, mas não. Em algum lugar aquilo foi meu, interno. Existe, óbvio. Acho que, claro, cada caso uma é um sociedade caso cobrando a gente o tempo todo, Sim. né? Como mulheres, como isso, como aquilo, como ser humano, tem que estar magro, tem que estar gordo, tem que estar isso, tem que estar aquilo. Sim. Existe uma sociedade que cobra, né? E existe a nossa posição perante a isso. Perante a isso. E aí, talvez a sua posição de cobrança foi num nível altíssimo que explodiu ali, né? Que foi onde teve que correr atrás ali, mas que você, obviamente, foi atrás da saúde mental. Acho que é isso que é importante também, né? De poder cuidar disso. E em todas as etapas, eu consigo enxergar que o medo existiu, que ele foi importante. Hoje, o maior medo é não realmente estar naquela posição mais. Não me permitir a isso. Porque eu acredito hoje que depende muito de mim. Não está no outro. Depende muito de mim. De me cuidar da minha saúde mental, dos nãos que eu permito, que eu falo.
e o que eu permito que façam comigo ou não, né? Mas ele esteve presente em vários momentos, quando eu saí, quando eu resolvi empreender, quando eu fiz a parceria, quando veio a pandemia. A gente Desfiz a parceria, montei a minha própria clínica por querer esse protagonismo. Eu sempre quis. E tá né? tudo bem, né? Porque às vezes a gente é até julgada por querer ser protagonista da própria história, exato. né? De falar assim, não, isso aqui eu que vou fazer e o resto, né? Enfim. E tá tudo bem, porque tem sociedades e parcerias que levam a vida inteira e tem outras formas caminhos, de caminhar. E a pandemia, ela mudou muita coisa na nossa vida. E tudo é aprendizado, né? Sim. Tudo é uma experiência, tudo é válido. Óbvio que tem caminhos mais difíceis e que às vezes você fala, cara, isso aqui eu quero, pra mim isso aqui eu não quero. Mas aí depois que passa, porque eu acho que a gente nunca aprende enquanto tá acontecendo. A gente só aprende depois que passa e fala, putz, isso me ensinou tanta coisa. Isso... No momento que a gente está aprendendo, a gente não sabe que a gente está aprendendo. Sim. Que aí depois que passa que a gente olha para aquilo e entende que realmente aprendeu, foi um aprendizado. né? E você, os seus medos, assim, que você considera que tenha sido o maior medo? Assim, eu acho que quando eu fui morar em São Paulo, eu não tinha consciência. Eu acho que eu sempre fui meio isso, assim. Quando eu fui morar em São Paulo, minha mãe não queria que eu saísse de casa. Ela tinha muito essa coisa forte de querer a gente ali. Então, quando eu fui fazer faculdade de moda, eu passei já no colegial, no meio do colegial. E aí, eu já não podia ir porque eu não tinha acabado o colegial. Então, eu tive que esperar mais um ano. Ela conseguiu me segurar ainda uns 6 meses aí. E depois, aí abriu a faculdade de moda aqui em Franca. E ela queria que eu fizesse em Franca. Foi comigo, conheci a faculdade, tudo. E eu bati o pé, não, quero em São Paulo. Porque era lá onde que as coisas aconteciam, no campo da moda. No sentido de, a faculdade que eu fiz era uma faculdade muito preparada. Era a segunda melhor faculdade do Brasil. E eu tinha comigo que eu nunca ia ser estilista. Porque, teoricamente, eu não sabia desenhar. Eu achava que eu ia trabalhar com negócios da moda. Com essa parte de imagem, que eu gosto muito também da área de imagem, de mídia social. Hoje, né, mídia social é muito forte. Então, eu achava que eu não fosse ser estilista, que eu fosse trabalhar em negócio. Então, eu fui fazer uma faculdade que era negócios da moda, com ênfase em design. E lá tinha um ateliê de costura maravilhoso, um ateliê de modelagem maravilhoso, as coisas, assim, as aulas de desenho, as mesas, tudo muito equipado, muito preparado, sabe? Então, quando eu fui naquela faculdade, eu, me encantei. Falei, nossa, eu quero estudar aqui. É isso que eu quero, pra mim. Uhum. E então, foi isso. Aí, eu tive o medo. Aí, minha mãe não queria, lembra? E eu que busquei muito. Eu lembro que na época, a internet ainda estava começando. É meio que queria os pintinhos, né? Assim, os pintinhos. Não é que ela não queria que eu fosse. Eu acho que ela tinha medo de perder. Porque proteção. Quando você vai, é difícil você voltar. Né? Então, a gente sempre foi muito ligadas. Acho que era nesse sentido. Poxa, a gente era muito parceira. Vou perder minha parceira. Sabe? De vida, Sempre fomos muito amigas, né? Nós 13, sempre, né? Então, acho que era mais nós assim três mesmo. por nós três. Né? E aí, quando... Eu lembro que pra arrumar, tipo assim, pra arrumar apartamento, procurei no mural da faculdade, lá no mural da faculdade na internet, foi em 2001, eu acho, 2000 ou 2001. Com quem que você quer morar? Aí lá tinha umas meninas, aí tinha o mural da faculdade lá na internet. Procuramos uma quarta pessoa para dividir apartamento. Oi, sou eu. E eu fiz contato. Lembro na época eu mandei e-mail. Oi, sou Maria. Tô indo fazer faculdade. Surreal, né? Morar com quem você nunca viu na vida. Nunca tinha visto na vida. Não conhecia. Ia dividir quarto. Naquela época a internet não era como é hoje. Não sabia a cara das pessoas. Você não consegue nem ver a cara da pessoa que você vai morar. E fui. Aí eu lembro que a minha mãe vocês me deixaram lá. E era um apartamento bem pequeno também. Eu ia dividir quarto. Foram, deixaram e voltaram pra Franca. E aí, dali eu fiquei. E era do lado da faculdade, né? Então, eu ia a pé, voltava a pé. Tinha uma vidinha meio interiorana ali também. Não tinha altos luxos. Não era super dinheiro contado, faculdade. Eu lembro que depois, acho que foi no 3º ano de faculdade, eu comecei a fazer estágio também para ganhar uma grana. Com um estilista de calçados que trabalhava aqui em Franca já. Então, também foi o meu primeiro emprego, mas era um emprego que eram pessoas amigas. Então, não tinha uma cobrança tão grande. Eu trabalhava com ele, pegava busão, ficava, mas não era aquela coisa super rígida. Mas eu fazia tudo. Ele viajava para fazer pesquisa fora, Unilander, e super fazia, me dava uma moral, sabe? Ele me ensinou muito também. Foi a pessoa que, em relação ao estilo e olhar, eu aprendi muito com ele. Ele trabalhava com marcas da época que
eram muito fortes. Corello, Empório Naca, Jorge Alex. Então, eu tive todo esse... Aí a gente fazia, tipo... Jorge Alex ia fazer desfile, as meninas da Shoe Stock, né? Então, eu tive essa experiência com ele muito grande. Tive a experiência também, minha mãe trabalhava com exportação. Então, eu acompanhava também os clientes que vinham comprar sapato. Eu fugi a regra do calçado na família, né? Fui pra área da saúde. E o medo? Então, e o medo... Aí, quando fui pro Rio também, acho que eu fui com medo. O que eu quero dizer assim, eu sempre tive o medo... Que sempre vai existir, mas, né? Não impediu. A minha vontade era maior que os medos. Hoje, Sim. se você me perguntar, qual o seu maior medo? Meu maior medo é emburrecer. Eu tenho muito medo de emburrecer. Sabe? O emburrecer, de ficar... Você fala muito que os olhares, né? Que você viaja bastante porque você gosta de ter os seus olhares, de construir ter a minha seu próprio visão pensamento sobre as coisas. Ser o de meu não ser olhar. cópia, de não... Não é não ser a cópia, mas ter o meu pensamento crítico sobre tudo que está acontecendo. Eu não gosto de ser... Que alguém fale o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que pensar. Então, assim, emburrecer é algo... E a gente só não emburrece consumindo informação, né? Então, era isso que eu tinha muito medo. Né? Estudando, se aprofundando, vendo, enxergando, olhando. É assim. E aí, eu tinha muito medo. Isso não depende do lugar que você está. Não, você e aí, percebeu isso, né? Exatamente. Eu entendi que não depende mais de onde eu estou, mas sim da atitude que eu tenho sobre onde eu estou. Você é. E quem eu sou. Sim. Né? Então, tipo assim, o meu olhar vai ser sempre o meu olhar. Ele pode apurar, eu posso melhorá-lo, mas ele vai ser o meu olhar. Ninguém te Eu não vou... Tipo assim, outra coisa, o que eu aprendi, eu não vou desaprender. Sabe? Que o conhecimento os desfiles que eu fiz. As pessoas que eu conheci. O conhecimento é acumulativo, né? Você vai só acumulando novas possibilidades. Principalmente depois que eu fui morar em Lisboa, né? Que eu morei um tempo lá fazendo pós-graduação. E vivi na Europa, e vi tudo. Que eu voltei pro Brasil, eu tinha essa Estou dando um passo atrás. Estou voltando, assim, como pro ponto de origem. Eu acho que não é uma coisa só sua. Eu acho que quando a pessoa sai da cidade de origem, na cabeça de todo mundo é uma evolução. Mas quando ela volta, né, tem esse preconceito. Né? Se fosse o contrário, né? Do tipo assim, como se estivesse regredindo. E não tem nada a ver isso. Hoje né? eu entendo assim, que o voltar... Mas você tinha muito isso? Você tinha muito isso? Tipo, vou regredir, vou... Mas eu acho que assim, eu tinha o medo de ter voltado a ser o que era. E aí eu entendo que eu nunca vou voltar a ser o que era. Eu não voltei. Eu estou num lugar diferente do que eu fui. Então, isso não faz... Sim. A cidade pode não ter mudado, mas eu mudei, né? Então, em qualquer lugar, todos os lugares que eu morei fizeram uma diferença na minha vida. Cada um com o seu legado, cada um com a sua história, cada um com o ensinamento, né? Sim, com certeza. E a nossa história tem que fazer sentido para quem? Eu acho que para mim, só para mim. Para mim, com certeza. Acho que a nossa história tem que fazer sentido para você enquanto ela te fizer bem. Sim. Enquanto aquilo estiver fazendo bem para você. Mas, de novo, eu acho que somos grandes privilegiadas de podermos ter essa escolha. Sim. De podermos ter estudado sem ter que trabalhar, de podermos ter dedicado uma vida aos estudos, de poder ter feito uma faculdade, de poder... Esses privilégios foram inerentes à nossa história. Nós fomos, né? Então, acho que a nossa história tem que fazer sentido pra gente, porque nós fomos... educadas assim, né? A gente é muito difícil a gente abrir mão da gente mesmo, né? No sentido de... não é sobre um egoísmo, eu não tô falando de egoísmo. Tô falando de, assim... Poxa, eu tô feliz fazendo o que eu tô fazendo? Sim. Eu estou feliz no meu trabalho? Sim. Eu estou feliz no meu relacionamento? Isso me preenche? Isso pode ser melhorado? Nesse sentido. Não de ser egoísta e de não ligar pro entorno, né? Pro que tá em volta. Sim, mas digo assim, de... Desse sentido, eu né? também eu concordo com você que tem que fazer sentido pra gente. Eu acho que talvez no passado a gente não pensava assim. A gente, né, acaba tendo muito aquele do agradar, do querer se encaixar, né? Isso eu acho que eu nunca tive muito não, isso. Você não, né? Eu sempre tive. Até por isso que tem a ver com as síndromes, com a depressão, com... Você não, eu acho que você realmente não.
Mas eu tive muito isso. Mas hoje eu tenho muito isso claro para mim. Que tem que fazer sentido para mim. O que não significa que eu não possa mudar a rota. Sempre Sim. que eu achar necessário que eu deva mudar, entendeu? Então, assim, o que me transformou muito foi a maternidade. Que a gente não vai entrar muito nisso agora. Isso aí é assunto pano para pra os manga. É próximos- para os próximos episódios. Para os nossos próximos convidados. Isso. Mas a maternidade me transformou de tal forma que eu também não consigo ser mais quem eu era. Sim. Isso, ao mesmo tempo que é muito bonito, que muitas vezes a gente romantiza, né? E nenhuma fala minha que eu quero romantizar, mas é muito bonito quando a gente também se realiza com os filhos, né? Esse amor, porque tem dor, mas tem amor. E é o amor que faz tudo valer a pena com os filhos. Mas então, eu digo assim, que é sempre válido mudar a rota. Então, trazendo um pouquinho novamente do passado, saí porque eu tinha me tornado mãe e queria mais tempo. Vi que empreender foi muito ao contrário do que eu imaginava, porque eu deixei muitas vezes, assim, né? A Antonella tinha 1 ano e foi a fase da minha vida que eu mais trabalhei, muito. Eu chegava em casa depois do Rodolfo e ele já tinha feito ela dormir, né? Enfim, deu banho, jantar. Eu chegava, ela estava dormindo. Aquela situação, por mais que me incomodasse ali, de eu falar, meu, o tempo tá passando. O tempo tá passando, minha filha tá crescendo, eu tô chegando sempre tarde. Mas eu sempre queria chegar, sabe? Assim, eu tinha esse propósito muito claro. Eu queria chegar onde eu cheguei, eu queria traçar isso comigo. Então, teve dor, teve mudança, teve transformação, entendeu? Eu acho que essa era a próxima pergunta, né? Você acredita que tenha passado por quantos processos de mudança? Isso, Inúmeros, né? Eu acho que a gente passa, né? inúmeros, O que me transformou, assim, muito foi a maternidade. Eu era muito fechada numa caixinha que tinha que ser tudo Perfeito. Né? perfeito. Tinha ali as minhas crenças, o meu jeito de fazer. E a maternidade me libertou muito disso. De eu ser hoje uma pessoa mais prática. Eu tenho 2 filhos hoje, eu tô com o Felipe com 6 meses. E aí eu tenho que ser, pelo menos eu tento ser uma pessoa mais prática, mas eu tenho certeza que eu sou, sabe? Que tiveram essas mudanças que são muito positivas na minha vida. Teve dor, lógico que eu acho que teve. sempre tem, né? Eu acho que nós que estamos aqui... Não sei, a gente está aqui mais nessa troca, né? É mais uma troca de experiências do que eu dei super certo, eu fiz isso. Não, acho que em alguns momentos eu dei muito errado. Sim. Sabe? Eu acho que em alguns momentos eu Sim. errei muito. E muitas vezes, assim, no trabalho, eu podia ter feito isso, né? Mas eu acho que essa coisa do fazer sentido tem que fazer sentido pra gente e de um lugar que a gente veja assim, poxa, eu tô fazendo o meu melhor pra que dê tudo certo. E se não está dando, ou se algo está errado, ou se falta um pouquinho aqui, falta um pouquinho ali, é porque realmente não é só culpa minha, né? Que a gente trabalha com Isso. inúmeros fatores, a gente não trabalha sozinho, a gente não constrói nada sozinho, então a gente Mudar a rota tá ok. Está ok, né? Vai ser possível. Em algum determinado, igual também já tive parcerias que em determinado momento, não é isso que eu quero, eu vou seguir o meu caminho com o meu olhar, com os meus... porque eu acho que o que acontece quando a gente tem muito forte, né? O que a gente faz, da forma que a gente faz, tem que valer muito a pena fazer uma parceria, tem que ser muito significativo na nossa profissão, né? Pra gente não abrir mão do nosso olhar, tem que ter respeito mútuo, tem que ter parceria, tem que ter a troca dos dois lados, né? Sim. Em algum momento, assim, quando a gente acha que às vezes, né, um lado faz mais que o outro, a balança não fica equilibrada. Não. Então, e mesmo a forma de fazer, né? A forma de fazer pode ser muito diferente, aquilo não se complementar mais, aquilo não encaixar, não dar certo. Fala assim, nossa, mas parece que não é. Que não tá mais, né, da forma que era no início ou que nunca foi. E mudar a rota. Exatamente. É isso, mudar a rota. E a gente poder, né, ter essa opção da escolha, né? De poder falar, não, daqui pra frente eu vou acreditar no meu olhar. Porque
por exemplo, para mim, né? A minha área é uma área extremamente masculina, né? É do universo do calçado, que é sempre o dono de fábrica, o modelista, o gerente da esteira, o gerente não sei o quê, o comprador. É sempre assim, né? Quando a gente vem pro universo do calçado. Ah, e quem que é a estilista? A estilista é que trabalha com o belo, com o lúdico. Vai dar a decoração, sabe, do sapato. Então, até as pessoas entenderem que não é só isso. E respeitarem, né, a gente, como, né, a mulher ali na atitude, na fala, no aprendizado, dia a dia, no aprendizado. que Essa somos menina capazes intelectualmente, quantas vezes assim, essa né? menina sabe alguma coisa de sapato? Essa menina, sim. quem que é essa menina que chegou aí para falar, né, de igual para igual? Então tem muito isso, né? E a mulher, quando ela tem esse posicionamento de encarar o trabalho, né, de ser inteligente, de gente ser, assim, além do estereótipo, além do julgamento. A gente ser incisiva, como, né? Tipo, incisivo. saber... Aí a mulher é vista como brava, né? Geniosa, teimosa. Ela é louca, brava, geniosa. Ela é isso, ela é aquilo. E, ao mesmo tempo, não é nada disso. É só porque eu tô falando da mesma forma que um homem falaria, só que... Sendo mulher, sim, né? sim. Às vezes é tido como geniosa. Nossa, ela é brava, ela é geniosa. Sim. Ué, mas... Cobram um posicionamento da gente, mas quando a gente tem o posicionamento, a gente... É uma loucura, rotulado, né? Tudo mas, muito... mas pra mim tá tudo bem, Sim, pode falar. Eu não tenho medo do que sim. falem. Se eu tô fazendo o meu melhor, se eu tô entregando o meu melhor, se eu estou dando... O duro é quando você não tá fazendo. Entendeu? Eu prefiro que reclamem por um lado que seja nesse sentido do que, nossa, não faz, não entrega, não tem isso, não tem aquilo. Sim. Poxa, aí é ruim. Sim. Né? Agora, se tá falando que é brava, que é geniosa... Tá tudo bem. Quando a gente falar, a gente gosta mesmo. A gente aceita, porque a gente é mesmo... A gente é um pouquinho bravinha mesmo, as blois, né? E as desistências, né? Assim, eu acho que a gente já falou um pouquinho aqui sobre o que a gente desistiu, né? Para que a gente se sentisse feliz, livre e realizadas, né? É isso mesmo, né? O próximo passo aqui, né? Tá certo? Acho que a desistência é assim, entender do que você já desistiu para ter paz, né? Para poder ser livre, leve e feliz, e enfim... Sei lá, eu acho que já desisti de tanta coisa que eu achei que fosse e não fosse, sabe? Eu desisti de um emprego, né? Quando eu saí do meu primeiro emprego. Eu desisti do meu emprego depois, quando eu estava assim... Falei, nossa, pra onde que eu vou? O que eu vou fazer? Vou crescer. Eu queria muito crescer, eu queria muito dar certo. Eu sempre quis muito dar certo. E o dar certo, essa coisa do sucesso... O que é o sucesso, né? A gente falou sobre isso, né? O que é o sucesso? Sucesso sempre foi muito atrelado ao dinheiro, né? Sim. Ao ganhar dinheiro. Mas o que eu queria era dar certo. Ser reconhecida como uma estilista que entregasse, que fizesse bons produtos, era entender esse caminho. Assim, não, financeiramente, claro, todo mundo quer dinheiro. Sim, não vou ser hipócrita aqui que eu não quero, amo, gosto das minhas futilidades, comprar minha bolsinha, passar meu batom, meus cremes. Sobrevivência, viagem, né? A gente precisa dele. Me alimentar bem. Mas eu acho que, como a gente trouxe a questão do medo, né? Os medos que são inerentes, tudo, e eles estão presentes, o medo está presente no nosso dia a dia, o desistir também. Então, eu percebo que a gente precisa, né? Precisamos normalizar mais o desistir. Porque existe muito essa cobrança, né? Do não desista, do vá em frente, siga em frente. Eu acho que a positividade tóxica é algo que hoje tá muito em voga, né? Good vibes. Se ninguém é good vibes todo dia, gente. A todo momento. Viver o mundo de poliana. Legal. É legal a gente olhar pro belo, né? E falar assim, não, ser otimista. Eu acho que ser otimista é legal. Eu acho que ser otimista positivo. Mas não dessa forma, né? O não desista, ele tem vários caminhos. E quando eu normalizo isso, me dá uma certa tranquilidade. Vou te dar um exemplo. Né? O Felipe tá com 6 meses.
E hoje eu ainda não tenho aquela rotina que eu tinha, de saber o que eu vou fazer no dia seguinte. Sabe, aquela rotina... Eu amo rotina, amo ter um norte do que eu vou fazer na minha semana, gosto de... Eu sou mais, assim, planejada, gosto de saber exatamente onde ir, em que momento ir e tal. E o bebê, ele te rouba um pouquinho isso, né? Se tem os imprevistos, né? Acho que você lidar com os imprevistos mais. Isso. E na minha rotina, quando eu me programo hoje em dia com o Felipe de fazer... Porque eu falo mais do Fê, porque hoje ele é um bebê, né? De 6 meses. A Antonella já tem 8 anos. Ela já é, né, mais independente. Né? Ela já tem... A nossa rotina... dá certo, ela é uma graça, me ajuda. Ela se vira, isso, né? Ela ajuda com o Felipe, não teve ciúmes, uma graça. Mas ele, por ter essa dependência muito, muito forte comigo ainda, que eu amamento, tudo, eu não consigo ter esse planejamento que eu gostaria de ter. Então, eu já acordo um pouco ansiosa de pensar em tudo que eu tenho que cumprir aquele dia, né? Das minhas obrigações. E, às vezes, a atividade física... Eu gosto muito de realizar e tento colocar no meu planejamento. Mas a minha cabeça já é um turbilhão. Então, muitas vezes eu tô ali com ele, eu fico com ele no período da manhã e vou para a clínica no período da tarde. Nem sempre, né? Necessariamente nessa ordem. E eu tô a todo momento desistindo de algo. Então, pensa comigo, se eu tô em casa, né, escolho estar com o Fê no período da manhã, eu estou desistindo de ir para a clínica. Isso não significa que ela não funcione. Não, sim, né? Tem a equipe Marina Blois, a minha clínica e tal. Mas que eu desisto de algo. Eu estou abrindo mão de algo para estar ali com ele. No período da tarde, se eu estou na clínica, eu estou desistindo do meu maternar. Isso é muito claro. Por quê? Eu penso muito dessa forma, sabe? Assim, que aí você encontrou... que eu acho alívios. Que colocaram a desistência como algo ruim, né? E não é, porque quando, assim, todo mundo fala... mas você vai desistir disso? Como assim? Cara, se você deu o seu melhor, se você fez o que poderia ser feito, e aquilo não tá dando certo... Não tá na sua alçada. Não tá mais na sua alçada. Então desiste, vai ser feliz, sabe? Isso, e não ficar tão rígido com aquilo. Então, eu tô te trazendo a desistência dentro da minha rotina. Sim, pra que você traz não se frustrar. Pra não me frustrar. Porque se não deu pra eu fazer o treino naquele horário, naquele momento, tá tudo bem. Às vezes, em um outro momento, naquele dia, eu vou conseguir. Sim. Ou não vou conseguir. E foram escolhas, entende? Então, eu creio que o medo, o desistir... Essas questões, elas têm que ser, né, mais naturalizadas. A gente tem que... Eu acho que a desistência, pra mim, em algum momento foi difícil. Por exemplo, quando aconteceu em Lisboa, que eu acabei voltando durante a pandemia, eu tive que desistir, né, de um sonho de viver na Europa, porque aquilo, naquele momento, ficou muito instável e não dava para viver com aquela instabilidade. Uma instabilidade econômica, uma instabilidade mundial, um medo gigantesco. Acho que esse medo ali existiu muito. Tipo, o que vai acontecer? O mundo tá parado, eu tô aqui sozinha, longe da minha família. Nos distanciamos, né, fisicamente, tivemos que... E já tava longe. Uma coisa é você poder pegar um avião a qualquer momento e tá perto do destino oceano. Digo assim, quando paralisou você mora tudo, lembra? longe, né? Você decidiu vir embora e paralisou tudo. E foi aquele caos, né? Foi quando você voltou. E aí, acho que é isso também. Desistir faz parte, né? Do processo. Eu acho que, para mim, sempre que eu não estiver bem contente com o que eu acredito, eu posso desistir. Então, vamos trocar. Vamos trocar o desistir, a desistência, por abrir mão. Ou começar de novo, né? A gente tá sempre abrindo mão. No nosso dia a dia, a gente tá sempre abrindo mão de algo em prol... Pra ganhar coisa, né? Tipo assim, se eu gosto de uma cervejinha, se eu quiser emagrecer e ter um outro tipo de vida, você vai abrir mão de uma coisa aqui pra ter outra. Eu trabalho muito, né? O mindset. Você sempre vê, né? Mindset, gente, aprendam. É mindset. Com os meus pacientes, né? Com o emagrecimento. Então, é algo que a gente trabalha muito forte com os nossos pacientes. Você quer o docinho, depois do almoço, tem que abrir mão do quê? Se você quer o docinho, todos os dias depois do almoço... Maria, vai. Aí você tem que abrir mão da cervejinha, você quer cervejinha, que é o docinho depois do almoço, não pode ter tudo, né? Exageros na alimentação, né? A gente fala muito que os excessos, né? Então, assim, num planejamento alimentar, entrando um pouquinho na minha profissão, no emagrecimento,
você pode tudo num planejamento alimentar, né? A gente pode tudo, nós somos livres. O que vai contar são as escolhas que você vai fazer no dia a dia. Do que eu vou desistir pra chegar no... que você vai desistir pra chegar no seu propósito. Aí, garota! Maria vai trabalhar lá na clínica. Contratada. Contratou. Estamos indo o que bem, considera vamos mais lá. importante? Essa eu quero ver. É doida. O que você considera mais importante? Eu? Você. Tá. A jornada Aham. ou o destino? Eu acho que por muito tempo eu valorizei o destino. Por muito tempo, assim, por muitos anos da minha vida, eu valorizei o chegar lá. E a gente não sabe o que é o chegar lá, na verdade. Na verdade, eu É um abstrato, né? eu fiquei correndo atrás de algo que eu não sabia, né? Assim, lógico que, como a gente falou, o financeiro... o sucesso financeiro, o dinheiro e tudo mais. Então, talvez, durante o caminho que eu percorria, era muito focado nesse sentido, né? De que eu tinha o propósito da transformação, da mudança, mas eu queria ter as minhas conquistas profissionais, com a minha família, as viagens, comprar um carro melhor, né? Uma casa. Enfim, a gente tem isso enraizado dentro da gente. Então, eu acho que por um tempo eu valorizei muito isso, o destino. Mas eu aprendi, né, ao longo de todo esse tempo, que a jornada, né, os processos, tudo isso que a gente falou hoje, todos esses processos, as experiências, né, me trouxeram hoje de ter a minha clínica e protagonizar, porque eu me sinto realmente protagonista da minha história. Então, aquela coisa do dar certo, daquela menina retraída, que teve a depressão, que todo mundo, a família, né, às vezes pensava, nossa, será que vai virar gente, né? Tipo, é o virar gente. E eu valorizo... que até pra que é o virar gente, né? Que eu fico muito assim... O que é o dar certo? O que é o dar certo? O vida? que é o sucesso? O sucesso é botar numa caixinha onde você tem tudo enquadrado. Casou, padrão. teve filho, teve não sei quantos filhos, é feliz, trabalha todo dia, CLT, tem fundo de garantia, tal, viaja uma vez por ano. O que é, né? Qual é o padrão diferente que para vai cada ser, um, né? E Que quando você a gente tem que entende cumprir. isso. E hoje no podcast a gente está fazendo muito um trabalho de olhar para trás, né? Reconhecer esse processo, a jornada, a história. Então é isso que vale a pena. E fica mais leve quando você enxerga que é o dia a dia. Então, da construção, né? Isso. Eu acho que é até legal, porque aqui a gente está... vamos falar, a gente está se apresentando de uma forma muito... para que as pessoas saibam realmente, né? Nós estamos dando a nossa cara para bater aqui, mas né, acho que é de um jeito muito natural do que a gente Tranquilo. fez em relação à nossa vida, né? Para que... por que a gente está fazendo isso? Acho que qual é o propósito? Conexão, mas acho que mais que isso que as outras pessoas também possam saber que não foi fácil. Nunca é só fácil, entendeu? Nossa, olha isso. Ou que não tá sendo fácil também, ou que a gente ainda tá ali, né, aos trancos e barrancos, indo e tentando acontecer. Não para, né? E não para. É o dia a dia que faz a gente ser o que a gente quer se tornar, né? Acho E que ter essa... Hoje em dia tá muito comum, né? A palavra gratidão. Mas eu acho que é isso. De você ser grato pelas suas conquistas, pelos processos que te trouxeram até aqui, que tem fases, momentos mais fáceis, mais difíceis, e que a gente vai passar por tudo isso. E uma coisa que você sempre me falou, são vários aprendizados, a nossa relação como irmãs, e eu trago algumas histórias nossas, porque eu acho que você sempre teve esse olhar... um pouco como minha mãe também. Você sempre teve esse cuidado, né? Da proteção, de me proteger, de me direcionar. Então, a minha referência sempre foi você. Gente, que gracinha! Música de choro. E você sempre falou isso pra mim, né? Que mais importante que a jornada e o destino... Eu acho que mais importante que a jornada e o destino, né? É a companhia que... É com quem, né? É com quem, né? Tipo, quem faz parte da história ali. Sim. Porque eu acho que na minha vida eu sempre fui cercada por muitos anjos, sabe? Sempre as pessoas que... Tipo, São Paulo, Rio, Lisboa. Tipo,
as pessoas eram um entorno muito bom. Eu fui muito abençoada com todas as pessoas que estiveram na minha... não sei se uma forma, assim, tão... ou o meu olhar para escolher, ou eles de me acolherem, sabe? Então, acho que eu sou uma pessoa muito de gente, sabe? De sentar num lugar e gostar de conversar e trocar ideia e falar. Isso é muito real com quem? É muito real. E eu trago uma situação até para te contar um pouquinho sobre isso também, que me marcou muito, assim, que tem a ver com essa jornada de quem, né, está ao seu lado. E eu passei por um processo na gravidez do Felipe, que eu passei muito mal. Fui diagnosticada com hiperemese gravídica. Gravídica, eu adoro essa palavra. Gravídica, é que ela tá muito grávida. É verdade. É gravídica, não é gravíssima. Tá tudo bem, gravídica. Tá tudo bem. Que é uma condição que é a hiperemese? É quando os enjoos, né, o desconforto, ele não cessa. Ele vai a gravidez toda. Só que as pessoas normalizam o passar mal na gravidez. Né? Eu escutei muito que gravidez não é doença, até de pessoas muito próximas também. E aquilo me machucava de tal forma, porque era muito real o cansaço físico, que eu não conseguia trabalhar, fiquei 2 meses de cama. E você teve essa sensibilidade comigo, sabe? Você sempre me... Maria, a gente tá chorando muito. Eu não trouxe um lencinho. E a Má sempre teve essa sensibilidade na minha gestação, que eu não tinha, né, de pessoas... O Rodolfo também, né, eu tenho que deixar isso muito claro, que o meu marido também me apoiou muito, sabe? Ele via o quão sofrido... Não, a gente desejou muito, tá? Essa gravidez, o nosso filho muito amado, a gente desejou, a gente queria... não é sobre isso... Mas não foi fácil, né? Uma coisa não anula a outra. Uma coisa né? não anula a outra, exatamente. Fisicamente estava muito difícil para mim. E você foi passar uma sexta-feira comigo, uma sexta-feira à tarde. Quer dizer, você abriu mão do seu trabalho, você abriu mão das suas obrigações naquele dia, sentiu, viu que eu estava precisando, né, daquele momento e foi para lá comigo, ficar comigo, tirou risadas de mim, que você sabe o quão foi difícil. Tava difícil, tava puxadíssimo. Tava puxado. Você virou pra mim e você falou assim... eu lembro direitinho. Você falou, nossa, tá puxado pro Rodolfo, né? Porque você não tá dando conta nem de abrir uma geladeira. E não é que a geladeira tava com... Tava longe. Não, tava ali na frente. Não, assim, com cheiro, com odor e tal. Mas eu tinha vômito, ânsia, com qualquer tipo de cheiro. Foi realmente uma condição fora do normal. Mas as pessoas não entendiam isso. Era como se estivesse na minha alçada reagir àquela condição. Uhum. É igual a depressão. Levanta que... que depressão é uma doença, né? E às vezes fala assim, né? Às vezes a gente não consegue entender que é uma doença. Fala assim, mas reage, mas não fica é bem, sobre né? E às vezes é difícil mesmo. Essa coisa de quem não tem, entender quem tem. É a mesma coisa, né? Não tava no meu alcance reagir. Tanto é que quando... eu tive o Fê, todo mundo fala, nossa, você tá tão bem agora. Sim, porque não estava confortável. Eu estava gravidíssima. Estava gravídica. Gravídica. Então, assim, eu não me esqueço. Então, eu não me esqueço de você em vários processos da minha vida, em várias, fases, porque eu acho que você... a gente tem esse olhar uma com a outra, né? De meio que sentir. Você acha que é meio sensitivo até? Acho que da sim. Acho que a gente tem alguma outra. coisa assim. Porque várias vezes eu vou te ligar e você me liga. O telefone toca. Acho que tem isso, né? Essa ligação. É uma ligação muito forte. Mas o que eu vejo, assim, é que eu tento ter um lugar para com os outros de empatia. E aquilo foi muito... foi muito, assim... importante pra mim, entendeu? Foi muito... Então, mais um carro que você está me devendo. Mais um carro. Eu vou cobrar tudo em carro. Você não tem noção do quanto aquilo me fez bem. Tanto é que, assim, foi um dia que me marcou. Sim. E eu acho que é sobre isso, né? Da gente sair um pouquinho da nossa caixa para enxergar o outro. Eu acho que viver em sociedade... Eu, por um tempo, eu vivi no Rio, dividindo apartamento com mais 3 pessoas. Eu vivi em São Paulo, dividindo apartamento com mais 3 pessoas. E eu acredito
que eu aprendi a lidar muito bem vivendo em comunidade, sabe? Entendendo o que o outro sente, os desconfortos. E até hoje eu vejo assim, nós, seres humanos, nós somos adaptáveis em qualquer situação. Todo mundo quer melhor. Mas enquanto você não consegue, você vai se adaptando, você vai fazendo, você vai... E acho que também, assim, olhar para o outro. Tipo assim, eu nunca fiquei grávida, eu não sei o que é. Mas eu não posso julgar. Eu tento... Maria, eu faço um esforço diário do não julgamento. Porque se eu não estou passando... Isso é automático, né? O julgamento, ele é automático. E mesmo todos se eu nós erro, temos, sabe? Mesmo se eu erro muito dentro da minha cabeça. E a gente tem que se policiar para não julgar. Independente do estado que você esteja. Então, você não precisa entender uma grávida só estando grávida. Né? Exato. Você pode ter esse olhar... Eu posso, tipo assim, respeitar o seu momento e entender o que você tá... mas tá exagerando, Não cabe a mim falar. É você que tá sentindo, sabe? Eu acho que às vezes falta isso pra muita gente. Tipo assim, eu não vou querer nunca que você tenha a mesma vida que eu tenho. A vida que eu tenho funciona pra mim. Eu não vou doutrinar você a fazer algo que faça sentido pra mim. Mas aqui, eu demorei muitos anos pra chegar a essa conclusão. Exato. Tipo assim, eu tenho o meu pensamento em relação às transformações, né? E o que te frustra, né? O que nos frustra? Assim, hoje eu tenho muito claro algumas questões. Eu acho que eu não gosto de errar. Odeio errar. Errar nas escolhas, ter que dar um passo pra trás, errar no sentido de, poxa, entreguei uma coisa que não estava previsto, ou não gosto. Apesar de saber que tô a todo momento errando, e tipo assim, mas eu não gosto de... É que somos seres humanos e podemos errar. Mas eu falo assim, quando você se propõe a algo, né? A gente quer que seja bem feito, que a gente... que saia muito, acho que o planejar como acho que mais planejado. do que vida, a gente também tá falando de trabalho, da gente no nosso dia a dia de trabalho também. Sim. Então, errar é algo que eu não gosto, e eu não gosto de ser posta à prova, sabe? Aí você não lida muito legal com isso ainda no seu dia a dia, assim, você acha? Que te tira um pouco, aquele soco na cara, assim, né? Tipo assim, tira um você pouco fez isso aqui, e isso me incomoda, o errar, né? Sim. E pra você? Pra mim, assim, eu tenho muito claro o que me frustra. Muito trazendo mais pro âmbito profissional, realmente, o título, né? Então, assim, eu vejo que hoje em dia, eu não admito que, às vezes, que um título... Eu acho que um título não define ninguém e um título não te torna melhor que ninguém. Então, assim, vou explicar um pouquinho sobre isso. Eu tive, né, as questões com a medicina, me encontrei na fisioterapia, dermatofuncional, mas eu acho que, às vezes, fica um pouco confuso na cabeça das pessoas. Eu acho que o que define um bom profissional é o seu aprimoramento, o quanto ele se dedica, o quanto ele estuda, o quanto ele... Porque a gente vê aí, eu vou só te cortar um minuto, na internet, né? Por exemplo, você pode pôr o que você quiser. Nas redes sociais você conta a história que você quer. Aí você conta a história que você quer. A pessoa que vai num determinado profissional, ela procura saber onde ele se formou, o que ele fez. Se ele é realmente o que ele está contando ali. Isso. Ou se Hoje em dia tem muito isso das mídias sociais, de mascarar. Hoje em dia, conquista pessoal é visto como um bom profissional. Não é? Então, assim... E pode ser tudo fake também, né? Isso. Aquele caso da menina do ácido. Isso, do fenol. Em algum outro episódio a gente entra um pouquinho mais... Aprofunda mais sobre isso, né? Mas o que me frustra, eu acho que eu estou conseguindo lidar um pouco melhor com isso, com os meus posicionamentos. Porque hoje eu não admito que por conta de um título, alguém fale que é melhor, um melhor profissional do que eu, entende? Então, vamos supor, eu sirvo para cuidar do seu corpo, da sua beleza, do emagrecimento, da estética corporal. Convencional, aquela estética raiz mesmo, que é a estética que eu sei fazer. Mas eu sempre trilhei o caminho dos injetáveis para que eu pudesse ser referência facial nos injetáveis e tudo. Então, o que eu não aceito? Não, até aqui você serve para cuidar de mim. Isso te frustra, né? A partir daqui, eu vou procurar um outro profissional por conta de um título, por exemplo. E não, eu não... E quando, às vezes, se eu escuto isso...
Ao mesmo tempo que eu tenho os pacientes que super confiam e querem o meu trabalho, que já foram em vários profissionais. Você cuida de famílias inteiras. Eu cuido da mãe, da filha, são famílias se cuidando comigo. Mas quando eu escuto isso, né, o que eu tento falar, que eu gostaria de falar para a pessoa, deixa eu tentar, deixa eu fazer. Dá uma chance, me dá uma chance, de provar te provar, né, o resultado que eu consigo te entregar, o que eu consigo fazer, porque eu entro no sonho do meu paciente. Sim. Se você está desconfortável com a sua imagem, você tem esse sonho, eu compro isso junto com eu sonho junto com ele e nós vamos trilhar um caminho. Eu não prometo milagres. Eu acho que é um caminho a ser trilhado, são processos. Até porque ninguém faz nada sozinho, né? E para que seu trabalho dê resultado, você depende do paciente. Exatamente. E eu acho que isso me frustra um pouco nesse sentido, né? De que o profissional bom ou ruim, ele existe em qualquer área. Sim. Tem o advogado bom ou ruim, tem o estilista bom ou ruim, tem o médico bom ou ruim, tem o dermatofuncional. Isso vai existir em qualquer área. O que define é o título que esse profissional tem. Até porque se você pode fazer o que um outro profissional pode... Exatamente. Dentro de cada conselho, dentro de tudo, dentro das leis... O que me permite, você sabe, né, da minha entrega. Eu entro, sabe, de cara. E eu já fiz igual eu falo, não é porque você, né, que cuida de mim, que cuida de, né, no meu rostinho. Eu assino a beleza da Maria Blos, gente. Não é porque você assina a minha beleza, que eu já vim bela. Você é só melhor que já existe. Taurina, né? Você põe a culpa no signo. Taurina e leonina, né? Porque eu sou ascendente em leão. Então, leão fala mais de Deus, sim. Mas os resultados que você entrega são muito bons, né? Sim. Então, tipo assim, eu vejo diferença. Sempre gostei de estética, sempre fiz em São Paulo, Rio, quando podia, né? Quando estava atrelado ao... de um jeito muito... a coisa da drenagem linfática. Você sempre se cuidou. Eu sempre gostei muito dessa área. Porque acho que sempre, né, permeou. Minha mãe fazia também, né? Então a gente viu isso muito acontecer, né? Minha mãe muito com a minha mãe, que eu aflorei esse lado, a gente sempre acompanhou. Eu sempre ia com ela nas sessões os resultados e o quanto você se dedica. Acho que você é muito estudiosa, você, né, não tem como. Não, eu entro de cabeça, eu entro mesmo. E eu aprofundo. Então, assim, por saber da minha competência... Exato. Por saber da minha competência, eu não aceito que tenha esse cunho comparativo. Mas são posicionamentos que eu também tenho que tomar. Eu entendo isso. E você aprendeu ao longo da sua carreira também, né? Acho que isso é um aprendizado. Agora que você me falou isso, eu também acho que tem algo que me frustra muito, que é do campo, assim, da minha profissão. Eu sou uma pessoa que também sempre gostei muito... Eu nunca fui CDF, não me considero CDF, lá no colegial. Porém, quando eu fui fazer faculdade de moda, estudar o que eu realmente gostava, fez muito sentido para mim. Então, eu leio muito, eu gosto muito de aprender. Eu fiz milhões de cursos, sou pós-graduada, sempre estou buscando novas formas de enxergar e de ver e de fazer. Então, e quando as pessoas também, né, no trabalho, não conseguem reconhecer esse olhar do novo. Porque o que acontece? Quando a gente está fazendo algo, por exemplo, na moda, começo a desenvolver uma coleção aqui, em janeiro, por exemplo, uma coleção que vai para o inverno, para julho, junho. A gente fica ali trabalhando naquele projeto durante 6 meses, de 4, 6, 8 meses, até um produto nascer. E, para isso, quando ele vai chegar na loja, a gente já cansou daquele produto. A gente já não quer mais aquilo de tanto que você viu, que você... Aí nasceu, agora vai para a loja. Mas cliente final, vai para o cliente final. Aquilo já ficou velho pra gente, mas aquilo ainda vai chegar para as outras pessoas. Então, beleza, a gente entrega o nosso melhor. Mas, às vezes, a gente está enxergando lá na frente, a gente tem um olhar mais visionário, do novo, porque, igual você fala, né? Tipo, às vezes eu tô vendo uma coisa, eu uso, todo mundo me critica, né, Marina? Eu nunca me imagino usando algo que a Maria já começou a usar, mas aí a Marcele, uma grande amiga nossa fala que aí depois de alguns meses, muito provavelmente a gente vai estar usando o que a Maria falou. E não é porque ela falou que... Não, é porque eu tô enxergando lá na frente. Eu vi que aquilo... Então, tipo assim, eu tô o tempo todo pesquisando isso. É igual você me falar, nossa, vai bombar a boca... Porque você começou a enxergar que tá todo mundo na sua área se movimentando para esse tipo de procedimento.
Aí Sim. você começa a enxergar, você começa a trazer os procedimentos. Bioestimuladores de colágeno, né? Que estão muito em alta. Aí as pessoas começam a aderir. E na minha área, também, as pessoas têm que... A mesma coisa. Então, se eu tô enxergando, sei lá, que vai bombar a Mary Jane. Vai bombar a Mary Jane, vai bombar a Mary Jane. Por que ninguém quer fazer Mary Jane, gente? Por que vai todo mundo esperar alguma marca legal aqui, nacional, fazer... Lançar pra se inspirar. Então, tipo assim, o que eu bato muito nessa tecla é vamos olhar pra frente, sabe? Ao invés de olhar pro lado... Né? Você é tão pode mais ser legal inovação. você sair na frente do seu concorrente do que você esperar todo mundo fazer pra você ser igual ele. E por que não se destacar numa coisa? Então, isso às vezes explode a minha cabeça. Porque tipo faz assim, muito me frustra, sentido porque você pra vai esperar pra todo nós. mundo fazer, pra depois você querer fazer. Você vai esperar... mas tem um pouco isso, né? De seguir o padrão. O padrão, Bom, e pra gente encerrar esse papo, que tá, né? Muito gostoso, que mas renderia mais, né? Teremos Tem outras que te devolver lá pro Rodolfo, Felipe, tadinho. Quem é a nossa, né, maior inspiração? Quem a gente admira? Eu acho que assim, né? Fala assim, eu fiquei pensando muito pra gente se perguntar isso. Porque eu acho que a gente tem inspirações, né? A gente um dia chega lá e quer chegar lá, né? E fala assim, nossa, um dia eu quero ser essa pessoa. E, enfim, quem é essa pessoa pra você? É uma pessoa que é muito importante para nós, né? É uma pessoa que nós perdemos recentemente. Mas ela tá em tudo nosso. Eu vejo ela em tudo, no que somos, Maria e Marina. E é a avó... Nova dupla sertaneja. Gente, tá engraçado. Só pra dar uma quebrada, né, Maria? Tava ficando muito emotivo. Senão daqui a pouco traz o pano. Cadê a gente não contratou? Rock? É a nossa avó Ruth, né? Ruth Blois. É uma pessoa inspiradora, uma mulher à frente do seu tempo. A gente podia ficar horas aqui falando em tudo que ela foi, em tudo que ela representou para a sociedade francana, para Franca. A mulher que ela foi também ao lado de um grande homem. Sim. Porque eu estava também refletindo... Ao lado, Não atrás. Isso, ao lado. Eu estava refletindo ontem também sobre isso, né? Do que eu posso falar mais, né? Sobre a minha avó. Porque elas... Não é... Eu quero trazer isso do saber se portar, não por uma... saber se portar perante uma sociedade, não. Mas ela sabia dos papéis dela enquanto mãe, enquanto avó, enquanto esposa. Então, a gente tem isso muito forte na gente, que ela sempre foi uma mulher à frente do seu tempo. Sim, acho que essa moderna, coisa que elegante. A gente tem, né, do visionário, acho que meu avô e ela, né, tiveram juntos. Nós tivemos essa bagagem muito forte deles, né, de visionários, né. Eu falo assim, minha avó mandou minha mãe pra fazer intercâmbio, meus avós, né, minha mãe tinha 15 anos de idade, numa época que não existia internet, que ela só foi, né. Isso. Tipo, e ficou um ano fora, sem internet, né? Sem possibilidade de ver, de ligar, de saber o que tava... carta. Minha mãe saber tem o que as tava cartas acontecendo, até hoje. né? Então, pensa. Então, ela sempre foi ela dirigia carro automático, lembra? Né? Naquela época, Então, a gente tem muito a Rutinha enraizado na gente, em todos os sentidos. Mesmo a parte né, de ser uma mulher geniosa, teimosa, brava. Mas isso também é positivo. Eu sinto muito isso, que é positivo. Porque nos dá força, garra, para continuar sendo as mulheres que a gente quer ser, né? Quem a gente se tornou hoje. E a minha mãe também, né? Claro, que a gente não Mamacita! Esse podcast... Você que é a culpada disso tudo acontecer. Esse podcast leva o nome dela, né? As Filhas da Mãe. Muito por conta dessa mulher guerreira forte que criou 2 filhas. Temos um relacionamento com o nosso pai, né? Temos um pai, amamos nossos pais. Mas meu pai brincava muito com a gente. Mas, filha de mãe criada com vó. Então, por isso que ficou esse nome, sabe? As Filhas da Mãe. Porque ele fala assim, a gente fomos muito mimadas, né? Fomos muito... A gente teve acesso a muitas coisas, viagens, família. Então, nós fomos, né, desse universo. Proporcionaram muitas coisas boas pra gente. E aí, a gente por isso desse, né, as Filhas da Mãe, né, duplo, né, no sentido. E acho também que minha avó falava uma frase que eu guardo bastante, que ela tinha isso nela muito forte, né?
pra gente ser feliz, a gente tem que ter joelhos fortes e memória fraca. E isso ficou gravado muito em mim, assim. A memória fraca me vem muito porque a gente tá o tempo todo saindo de situações ruins. Ou sendo magoado, ou, né? E a minha avó nunca guardou uma Ela era mágoa nesse leve, sentido. Ela sempre foi uma pessoa muito leve, né? E brincalhona, risonha. Óbvio, ela tinha o jeitão dela, assim, né? Quando... Geniosa, brava, às vezes, quando era necessário. Mas ela era leve. Era uma pessoa, né? Que todo mundo lembrava dela pela leveza. E joelhos fortes para poder continuar caminhando. Ela era uma pessoa que amava a vida, né? Então, ela lutou muito pela vida. Ela gostava de viver, ela amava viajar. Acho que nós temos muito dela. E eu, particularmente, nesse sentido de ver... De enxergar essa o garra. novo, sabe? De gostar de viajar, de ver de o tempo todo. Nossa, É uma ânsia, né? É. Você se sente realizada? A gente se sente realizada. Mas vou realizar muito mais, mas não cheguei essa nem no... ânsia. E eu acho que essa ânsia do viver, do realizar, do ter muito ainda para contar, por fazer, eu acho que vem muito dela, né? Da minha avó, da minha mãe, que é muito forte. Então... E essa leveza, é tudo que você disse mesmo, né? A garra e leve. A vontade de fazer acontecer, né? Isso. Acredito. Tanto é que quando eu tive a depressão, ela também me marcou muito. Porque ela ficou... a gente morava juntas, né? Nós três, eu, ela e minha mãe. E ela presenciou muita coisa, e ela vivenciou muita coisa comigo, né? Diariamente ali, lado a lado. E às vezes ela não entendia muito, porque ela amava tanto a vida e ela falava isso pra mim ali. Minha filha, levanta, vamos, você não pode ficar triste desse jeito, você não pode. E eu lembro, assim, eu lembro da voz dela falando coisas, sabe? Assim, e naquele momento eu não entendia, vó, né? Tipo, mas hoje a gente entende muita coisa, a gente tem ela enraizada. E após, né, a partida dela, é uma pessoa que eu levo comigo nesse sentido. Pedindo direcionamentos, pedindo que ela esteja comigo, sabe, nas minhas caminhadas. E eu sinto realmente essa presença dela, né? E muito pela minha religião, assim, eu sinto essa força, né, por mais que ela tenha partido, eu sinto a presença dela, sabe, comigo, né? Eu posso falar por mim, assim, sinto muito isso. Então, é isso, Maria. Eu vou falar um pouco, eu tenho uma pessoa que eu vejo como inspiração, assim, acho que minha avó, sem dúvida, acho que a minha mãe também, são mulheres fortes que a gente olha, enxerga. E gosto muito de olhar também para pessoas que me inspiram de uma forma para além, sabe? Dessa coisa do lifestyle banalizado, do que venderam pra gente tanto essa vida do que é perfeito na internet, que tem que ser só perfeito, que tem que ter essa imagem. Então, eu valorizo muito pessoas que são muito autênticas e que podem mostrar a realidade do dia a dia sem vergonha ou sem medo de se expor, sabe? Porque eu tenho horror a essa coisa perfeitinha que lá em 2012, 2013, essa coisa da blogueiragem botou na nossa cabeça. Então, assim, tem uma blogueira que não é blogueira, mas ela é uma influencer, ela é muito inteligente. Que traz a vida real ali, a vida real, né? Que é a Taide Mello Bruffin, que é uma... Cara, ela é muito gênia, sabe? Então, ela é uma mulher que eu admiro. Ela traz a maternidade de uma forma diferente, de uma forma, né, que não é padronizada. Tudo nela e ela é autêntico. É autêntica, ela foi crescendo, né, no orgânico, foi trazendo o olhar dela. E, tipo assim, ela nos mostra todo dia que é possível, sabe? Que é possível fazer, que é possível crescer. E ela fala Falando a verdade, né? Trazendo a realidade. Porque e não só fake, eu também digo assim, não existe liberdade feminina sem liberdade financeira. Uma coisa está atrelada à outra. Por que a gente trabalha? Não é só porque a gente quer e a gente ama, mas é porque, de certa forma, a gente quer comprar o que a gente quer. Então, tipo assim, muita gente também trabalha porque é necessário, nós trabalhamos porque a gente necessita, mas não é só isso. Enquanto a gente não tiver uma liberdade de... Olha, eu quero, eu posso. E ela fala uma coisa que ficou muito gravado na minha cabeça, que é assim, o meu pai, ela demorou muito tempo para começar a trabalhar, ela foi trabalhar, sei lá, com 30 anos, e o pai dela falava assim... 20 e poucos anos, eu acho, 28. Que manda quem assina o cheque.
E isso pra mim é maravilhoso, porque é o que eu assim, É bem isso, né? a gente trabalha pra gente poder assinar o nosso próprio cheque, de poder fazer o que a gente espera. Nem sempre é como a gente quer, nem sempre é da forma que gostaríamos que fosse, mas tá buscando que a isso. busca seja constante e que a gente possa um dia olhar e falar, nossa, tá foda, fiz o que eu queria da vida. Bom, então é isso. A nossa ideia, o nosso objetivo aqui realmente é trazer vidas reais, né? Mostrar a realidade. Um pouco de inspiração, ou se você em algum momento se identificar com a nossa história, ou já passei por isso, que você não esteja sozinha, né? Porque nada é só fácil, né? Então é mostrar todo esse contexto aí. Teremos convidados especiais, né? Teremos, a gente quer, né, realizar alguns episódios, entrevistar algumas pessoas. E vem coisa boa por aí, né, Mar? Vem muita coisa. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!